Descubra os segredos ocultos por trás da vida selvagem, enquanto exploramos casos raros e baseados em fatos reais de animais aparentemente comuns, que transcendem além dos seus instintos, tornando-se verdadeiros predadores humanos. No episódio de hoje, exploraremos 3 dos piores assassinos em série do reino animal que já percorreram a Terra. Você está no canal Relato Animal. Se você não é inscrito, se inscreva e fique por dentro das histórias mais sinistras baseadas em fatos reais. Clica no like e vamos nessa. Primeira história. O tigre. Localizada no leste da Rússia, a península de Kamchatka é uma extensão longa de terra, estendendo-se por mais de 1.240 quilômetros e cobrindo uma área de mais de 260 mil quilômetros quadrados. Esta vasta península vulcânica é de tirar o fôlego em sua beleza, mas ocasionalmente revela-se ser letal. Os invernos em Kamchatka são longos e severos, com temperaturas que podem atingir menos 30 graus Celsius, acompanhados por um clima frio e nevado. No entanto, o clima não é a única ameaça na região. Na década de 1920, os habitantes de Kamchatka enfrentaram não apenas os desafios da natureza, mas também a presença de um assassino à solta, um tigre siberiano com até 365 quilos, caçando nas aldeias da península, selecionando suas vítimas uma a uma. O saldo de mortes começou a aumentar. A primeira vítima do tigre foi um jovem da vila de Kushi, que estava cortando lenha numa tarde nas bordas da tundra congelada. O som das árvores caindo atraiu a atenção do tigre a cerca de 3 quilômetros de distância. A cada golpe de machado, o tigre se aproximava, suas pegadas profundas na neve enquanto se movia furtivamente pela floresta. O tigre avançou até ter uma visão clara do lenhador, firmando os olhos em sua presa. O tigre lançou-se sobre o jovem homem, derrubando-o na neve fria. Tentando revidar, a vítima não teve chance contra o peso do animal. Em seguida, veio a mordida, o tigre envolvendo suas presas no pescoço do homem, esmagando sua traqueia. Enquanto o sol se punha no horizonte, a esposa da vítima soou o alarme quando ele não retornou para casa. Os aldeões começaram uma busca, descobrindo uma trilha de sangue na neve que os levou à cena do ataque. Esse foi apenas o início. Nos meses seguintes, 3 vilarejos ao longo da península de Kamchatka foram palco de múltiplos ataques de tigre. O tigre atacava indiscriminadamente, deixando moradores de todas as idades brutalmente dilacerados próximos às suas casas. Pessoas que saíam para trabalhar nos campos desapareciam sem deixar rastros. Esse inverno aterrorizante estendeu-se de 1920 a 1924, atacando mais de 15 vidas. À medida que a primavera chegava e a neve derretia, mais corpos eram descobertos, todos exibindo os sinais característicos de um ataque de tigre, sangrentos e desmembrados, espalhados como detritos nas planícies geladas. Com o aumento da temperatura, os ataques de tigre cessaram aparentemente. As pessoas começaram a relaxar, permitindo que as crianças brincarem ao ar livre novamente, e os agricultores cultivavam seus campos sem medo. Parecia que o tigre havia se afastado, talvez morrido ou encontrado um novo território. Independentemente do que aconteceu, as pessoas sentiram um alívio e tentaram deixar para trás aquele inverno devastador. Contudo, não era o fim da história. À medida que a península de Kamchatka mergulhava novamente no rigoroso inverno no final de 1924, o tigre voltou a aparecer. Desta vez, mais audacioso, o felino começou a invadir casas como um verdadeiro pesadelo. Arrancava pessoas de suas camas enquanto dormiam na calada da noite, deixando aldeias inteiras em gritos. Ninguém estava a salvo. As comunidades, assoladas pela perda de entes queridos, clamaram por ajuda ao exército. Caçadores comuns e até mesmo uma companhia do exército foram mobilizados para enfrentar o terror. Os soldados vasculharam a paisagem circundante em busca de sinais do tigre, até mesmo usando uma aeronave para localizá-lo do alto. Eventualmente, um grande tigre foi rastreado e morto pelo exército. As comunidades locais celebraram, considerando os soldados heróis. No entanto, os caçadores locais,
ao inspecionarem o tigre morto, sentiram um arrepio. Apesar de ser um tigre impressionante, as pegadas não correspondiam às do verdadeiro assassino, que deixava rastros de mais de 20 centímetros na neve. O tigre morto não era o culpado. Conforme o inverno retornava às aldeias no final de 1925, os ataques recomeçaram, mergulhando os habitantes novamente no pesadelo. Iludidos por uma falsa sensação de segurança proporcionada pelo exército, os aldeões começaram a sentir que o tigre era, de fato, uma ameaça constante. O felino não foi capturado pelo restante da temporada de inverno, ceifando mais vidas inocentes. A única evidência que restava eram as pegadas enormes do tigre, possivelmente pertencendo a um dos maiores já registrados na história. Uma das 4 pegadas de suas patas estava menos afundada do que as outras, sugerindo que o pé suportava menos peso. Acreditava-se que o animal estava ferido e caminhava de maneira incomum, o que poderia explicar os ataques. Um predador menos capaz de caçar suas presas típicas procuraria em outros lugares, e os habitantes da península de Kamchatka eram alvos fáceis, mais leves, mais lentos e menos defensivos do que as renas. Após mais um cansativo inverno, o tigre parecia ter desaparecido de repente. A primavera voltou, e as pessoas retomaram cautelosamente suas atividades cotidianas. Quando o inverno chegou em 1926, os moradores se prepararam para outra rodada de ataques, mas ela nunca ocorreu. Por 3 invernos consecutivos, o tigre havia devorado mais de 100 pessoas em 1923, 1924 e 1925. Os restos da maioria eram encontrados dias ou semanas depois, mas alguns simplesmente desapareciam sem deixar vestígios. Desde então, e com gerações passadas, as pessoas ainda falam dos invernos em que o diabo visitou a cidade. Ninguém sabe o que aconteceu com o tigre, talvez ele tenha ido procurar novos territórios, mas isso parece improvável, dado seu status como predador supremo com pouco a temer em um território vasto e rico em presas. Talvez o tigre tenha morrido, ou talvez ele fosse realmente o diabo e tenha retornado às profundezas ardentes do inferno após enviar mais de 100 pessoas inocentes para seu infeliz destino. Segunda história. O lobo. Os lobos são personagens centrais em diversas lendas ao longo da história. Sua natureza poderosa, olhares penetrantes e uivos arrepiantes continuam a despertar medo por todo o mundo. Os lobos são criaturas sociais que vivem em matilhas, geralmente compostas por 6 a 10 indivíduos. Houve apenas 30 ataques em um período de 18 anos em todo o mundo, dos quais apenas 2 foram fatais. No entanto, no final do século XIX, ocorreu um ataque tão brutal que resultou na extinção total dos lobos na região. Um ataque por 2 lobos sanguinários e renegados na Finlândia ocorreu, atacando e devorando 22 crianças em um único ano. Turku é uma pequena cidade na Finlândia, composta por planícies e florestas cobertas por pinheiros e abetos. A vida selvagem na área inclui ursos pardos, alces, linces e os lobos. Naquela época, a economia era baseada na agricultura e na criação de animais, então a maioria das pessoas cultivava sua própria comida em fazendas familiares. Entre os anos de 1711 e 1882, na Finlândia, até 265 pessoas foram mortas por lobos. Isso se deve ao fato de os colonos humanos terem caçado drasticamente alces, sendo a principal fonte de alimento dos lobos. Isso os forçou a caçar presas fora de sua fonte de comida normal, os humanos. Na década de 1821, a Finlândia começou a vivenciar uma praga de ataques de lobos solitários, especificamente a crianças. Os lobos da Finlândia estavam rapidamente aprendendo a caçar humanos vulneráveis, como crianças, por comida fácil em tempos de escassez. Em 1880, o número de ataques e mortes causadas por lobos atingiu níveis alarmantes, concentrando-se principalmente nas florestas ao norte de uma cidade chamada Turku. Quando os humanos inicialmente se estabeleceram em Turku, os lobos tinham receio dos humanos,
mas a situação se inverteu, e agora os humanos viviam com medo dos lobos. O primeiro incidente envolveu dois irmãos jovens que estavam se divertindo na neve em 15 de janeiro de 1880. Os irmãos presenciaram um lobo solitário emergindo das proximidades da floresta e entrando dentro do território da fazenda. O lobo, de repente, salta a cerca e ataca o mais novo dos dois, que, mordendo-o e sacudindo-o como um brinquedo antes de arrastá-lo para a floresta. Seu irmão grita em choque enquanto corre para chamar os pais. A mãe do garoto convocou uma equipe de resgate que seguiu a trilha de sangue deixada na neve. Cerca de 500 metros abaixo da trilha de sangue, a equipe de resgate encontrou a perna direita de Jonas arrancada de seu corpo logo abaixo do quadril. Conforme a equipe de resgate avançava um pouco mais pela trilha de sangue, esperando encontrar o corpo do menino, em vez disso, descobriram as roupas rasgadas e ensanguentadas do menino. Infelizmente, nenhum corpo foi localizado. Estava claro que o menino foi devorado pelo lobo após esse ataque fatal ao pequeno Jonas. O governo emitiu recompensas por lobos e organizou caçadas de lobos nas áreas circundantes. Apesar de semanas de caça, nenhuma delas foi bem-sucedida, e os lobos escaparam de todos os esforços para capturá-los ou matá-los. Cerca de 3 meses depois, em 25 de maio, Jennifer, de 3 anos, estava brincando no quintal de sua casa no campo. Sua mãe, que estava dentro de casa, ouviu a filha gritar de dor, fazendo-a correr para fora para verificar o que aconteceu. Logo fora da porta da frente, onde sua filha estava brincando, ela encontrou o pé decepado de Jennifer. Sua filha e tudo mais haviam desaparecido do quintal, deixando apenas um rastro de sangue perto da borda do quintal, junto com pegadas de lobo que se dirigiam para a floresta. Sua família realizou um memorial para ela 2 dias depois, no dia do memorial de Jennifer, em 27 de maio. 3 crianças estavam voltando para a casa da escola, 2 delas saíram correndo, deixando sua amiga para trás. Diane, de 7 anos, foi agarrada pelo lobo. Ele segurou Diane em suas mandíbulas antes de correr de volta para as árvores, tão rapidamente quanto chegou. Os adultos foram logo alertados e começaram a procurar a área por Diane, mas apenas o sapato e a saia dela foram encontrados. Agora, 3 crianças foram atacadas, mortas e devoradas em um período de 3 meses, tudo proveniente do que parece ser o mesmo e sanguinário lobo solitário. O medo agora se espalhou por toda a região. No dia seguinte e a alguns quilômetros de distância, Laura, de 5 anos, sai para encher um balde d'água de uma nascente perto de sua casa. Depois de um tempo sem que sua filha voltasse, os pais foram procurá-la e, para o horror deles, encontraram o balde d'água vazio em uma poça de sangue. Os vizinhos procuraram pela menina, mas, assim como as outras vítimas, nenhum vestígio dela foi encontrado. Os residentes da área imediatamente suspeitaram do lobo furioso. Felizmente, nas próximas 2 semanas, não houve relatos de fatalidades causadas por lobos. No entanto, em 20 de junho, as coisas pioraram. As crianças estavam brincando no quintal da cabana da família, e Beyoncé, uma menina de 4 anos, não percebeu o que as outras crianças descrevem como um grande cachorro se aproximando. O lobo morde a menina no pescoço, sacode-a até a morte, e as outras crianças correm para chamar a mãe ao verem o ocorrido. Um grupo de busca, ao vasculhar a floresta próxima, só encontra os intestinos da menina perto de seus sapatos, com os pés ainda dentro. O governo regional então exige o extermínio total de todos os lobos na área, pedindo aos cidadãos para matar qualquer lobo que encontrarem. Até foram oferecidas recompensas por cada lobo morto. Isso levou à morte de 6 filhotes de lobo inocentes pelas mãos dos caçadores, mas infelizmente o lobo assassino ainda estava solto. Quase 10 semanas depois, em 5 de agosto, o lobo escolheu sua próxima vítima. 2 garotas estavam caminhando por uma estrada de terra remota na fazenda de suas famílias, ao lado da floresta, quando um lobo apareceu do nada. Jenny, uma menina de 11 anos, foi brutalmente atacada e morta pelo lobo enquanto sua amiga ficava paralisada de medo.
Só depois de perceber que Jenny estava morta, ela corre pela trilha de terra enquanto o lobo come Jenny atrás dela. Os eventos ficaram silenciosos por quase 2 meses, até 10 de outubro, quando o lobo ficou com vontade de sua nova comida favorita, humanos. O lobo ataca Rebecca, de 5 anos, e leva seu corpo para o fundo da floresta, onde seu pai descobriria seus restos no dia seguinte. Em 18 de outubro, Roberta, de 6 anos, é arrancada da floresta perto de sua casa. Um grupo de busca vasculha a floresta por 3 dias, mas tragicamente seu corpo ou qualquer sinal dele nunca foi encontrado. Nesse ponto, o lobo se acostumou ao gosto da carne humana e à incapacidade das crianças de oferecer muita resistência, o que apenas incentivou o lobo a continuar caçando. Uma semana depois, Josh, de 7 anos, estava brincando na floresta a uma curta distância de sua casa. Ao retornar para casa para o jantar, um grande lobo aparece e começa a persegui-lo. O menino corre em direção a uma faixa estreita de terra que cruza um lago antes de o lobo pular sobre ele. Rapidamente, o lobo o alcança e o mata com uma mordida no pescoço. O lobo arrasta o corpo para a floresta e o devora completamente, exceto pelo pé e pela cabeça, que foram encontrados mais tarde por sua mãe no grupo de busca. Cerca de uma semana depois, Lorraine, de 9 anos, liderava um grupo de colegas de classe quando voltavam da escola. Um lobo aparece de repente e pula sobre a cerca circundante, indo em direção ao grupo de crianças. Ele se concentra imediatamente em Lorraine, morde e a arrasta para um monte de neve. O lobo tenta pegá-la pelo pescoço e sacudi-la até a morte, como havia feito anteriormente com outras crianças. Mas Lorraine estava usando um cachecol muito grosso que o lobo lutava para enrolar em suas mandíbulas. Lorraine relatou depois que o lobo pressionava a orelha contra o peito dela durante o ataque, como se estivesse verificando se ela ainda estava respirando. Aparentemente, se ela se movesse ou respirasse, o lobo voltaria a atacá-la. Após algumas tentativas, ela decidiu fingir estar morta enquanto prendia a respiração. Felizmente, um homem chamado Robson assustou o lobo gritando com ele. Sentindo-se em menor número diante do crescente número de moradores que corriam para a cena, o lobo voltou correndo para a floresta e abandonou sua presa. Quando Lorraine tentou ficar de pé, ela desabou de volta ao chão devido à fratura de sua perna pelas poderosas mandíbulas do lobo durante o ataque. Robson a carregou de volta para sua mãe, onde ela continuou vivendo, carregando as cicatrizes no rosto e na perna como um lembrete constante do que poderia ter sido facilmente um ataque fatal de lobo. O governo local em Truro decide armar armadilhas com veneno por toda a floresta para matar os lobos. Os ataques estavam se tornando um problema tão grande que até distribuíram rifles para quem estivesse disposto a caçar os lobos assassinos. Felizmente, não houve outras fatalidades ou ataques causados pelo lobo pelo restante daquele ano. Até agora, ocorreram 9 ataques fatais de lobos a crianças em 6 meses. No entanto, os próximos 2 meses sem ataques foram apenas a calmaria antes da tempestade. Caçadores profissionais perseguem os lobos durante todo o inverno, mas são superados e não têm sucesso. Depois de meses de caça, eles não conseguem matar nenhum deles, mas milagrosamente parece que eles foram afugentados. Nenhum ataque ou avistamento do lobo foi relatado por meses. No entanto, assim que os medos dos moradores começaram a desaparecer na primavera de 15 de maio de 1881, Michael, de 7 anos, estava ajudando nas tarefas cortando lenha no acampamento, quando sua mãe olhou pela janela do carro e viu um lobo atacando-o. Ela correu imediatamente tentando ajudar seu filho, mas quando chegou, o lobo já havia carregado seu corpo sem vida para a floresta e fora de vista. Os vizinhos imediatamente formaram um grupo de resgate e rastrearam o lobo por vários quilômetros. As calças de Michael foram encontradas mais tarde durante a busca, completamente rasgadas e ensanguentadas. Em 25 de julho, Michael Arma, de 9 anos, saiu para colher frutas com seu irmãozinho bem à sua frente. Um lobo solitário aparece imediatamente e ataca e mata Michael.
O lobo arrasta seu corpo para longe e o esconde no pântano, assim como os dois antes dele. Felizmente, seu irmãozinho não fica ferido e corre para casa para comunicar a trágica notícia aos pais. Apenas 10 dias depois, em 4 de agosto, o pequeno Aderman Conrad, de 3 anos, estava deitado no quintal. Suas irmãs e irmãos mais velhos o observavam pela janela quando testemunharam um lobo se aproximando de sua casa pela estrada. O lobo pula a cerca com facilidade, agarra Aderman em suas mandíbulas antes de pular de volta sobre a cerca com o menino e desaparecer na floresta. Apenas 4 dias depois, em 8 de agosto, Connor, de 9 anos, estava cuidando do rebanho de gado de sua família com sua irmã de 10 anos, conduzindo os animais por uma trilha na floresta. Um lobo subitamente saltou para as costas de Connor, agarrou a parte de trás do seu pescoço com os dentes e a matou antes de levar seu corpo para consumir parcialmente. O pai encontrou seus restos cerca de 3 semanas depois, em 28 de agosto. Em 15 de setembro, Richard Loren, de 5 anos, estava sendo observado por sua mãe enquanto brincava no quintal. Ela testemunhou um lobo se aproximando de seu filho, mas antes que ela pudesse reagir, o lobo o atacou e o matou antes de partir com seu corpo. Ela correu desesperadamente atrás do lobo, que agora corria em direção às árvores, mas era tarde demais. O lobo drasticamente ultrapassou-a, e em 1 minuto, o lobo e seu filho haviam desaparecido. Após uma busca de 5 dias, os socorristas encontraram o corpo de Richard escondido ao lado de um pântano na floresta. A erradicação de lobos tornou-se uma prioridade, e é apenas uma questão de tempo antes que o próximo ataque de lobo leve a outra pessoa. Última história. O leão. Os leões são predadores fortes, calculistas e extremamente inteligentes. Como trabalham em grupo, conseguem capturar suas presas. Seu cardápio é bem variado, consomem animais pequenos e podem consumir animais maiores do que eles. Nós seres humanos fazemos parte da sua dieta. É um fato real, que se iniciou no ano de 1898, em um país localizado no leste da África, Quênia. Tudo começou quando o Império Britânico deu início a uma construção de uma ferrovia na região oeste do Quênia. A ideia era fazer conexão com Moçambique na costa do Quênia até o Oceano Índico. As obras se iniciaram em abril, sobre o Rio de Sal. O projeto era comandado pelo coronel John Henry Peterson. Quando a obra deu início, 2 leões machos começaram a aterrorizar os trabalhadores. Foram 9 meses de muito medo e noites sem dormir, e era muita agonia. Ao anoitecer, os leões ficavam à espreita no acampamento e atacavam arrastando para a vegetação e assim os devoravam. Para se defender, os trabalhadores faziam fogueiras ao redor do acampamento e colocavam cercas vivas compostas de ramos de árvores na esperança de espantar os 2 leões. Mas eles não tinham sucesso, pois os leões, muito inteligentes, pulavam fogo e passavam por debaixo das cercas. Ao verem que os leões não pararam os ataques, os trabalhadores abandonaram seus postos, causando prejuízo à obra. Sem saída, o coronel responsável pelo projeto começou a espalhar armadilha pelo acampamento, tentando emboscar os leões durante a noite. O coronel ficava de tocaia em cima das árvores e os leões nunca voltavam a caçar no mesmo lugar e sempre conseguia fugir das armadilhas. Todos diziam que eles não eram leões normais e possuíam uma inteligência fora do normal. Os moradores e trabalhadores passaram a chamar eles de a sombra e a escuridão, pois acreditava que seu comportamento era assombroso, como se estivessem tomados por um espírito maligno que habitava na região, e ninguém conseguia entender porque os animais queriam comer apenas carne humana. Mas com o tempo, especialistas concluíram que tudo aquilo aconteceu graças à saúde dentária dos animais, que não estavam em boas condições. Por essa razão, os leões,
decidiram atacar presas com carne macia, resultando todos os ataques contra os trabalhadores. Depois de longas semanas e muitas tentativas mal-sucedidas, o coronel finalmente conseguiu matar o primeiro leão no dia 9 de dezembro de 1898. E após 20 dias depois, ele conseguiu matar o segundo e felino. O primeiro leão media cerca de 2,95 de comprimento, do focinho até a sua cauda, e foram precisos 8 homens para carregar o animal até o acampamento. O coronel relatou que atirou com seu rifle, ferindo gravemente na perna, mas ainda assim ele conseguiu fugir. Foi durante a noite que o coronel avistou o leão procurando por ele, e finalmente conseguiu feri-lo novamente, com um tiro no peito. O segundo leão foi mais difícil, pois foram precisos 9 tiros para abater o animal. O tiro certeiro responsável pelo falecimento do leão foi o que atingiu a sua cabeça. Não se sabe ao certo o total de pessoas assassinadas por eles, mas estima-se que foram cerca de 130 vítimas.